Olá pessoal, boa noite. Episódio 6 do Porto 2107 com o tema a gente vai falar aqui da primeira venda, tá pessoal? Focado no mundo digital. Então assim, os elementos indispensáveis para realizar a sua primeira venda no digital. Exatamente. Então, nós estamos no episódio 6. Para você que perdeu os outros episódios, estão lá no nosso canal do YouTube, né? Lá no Porto R. Bruno. Então, vamos lá. E assim, o que é Porto 2107 para quem está chegando agora, para quem ainda não viu nenhuma dessas lives, são toda quinta-feira, 21h07, rigorosamente, horário de Manaus, estou aqui, né, no Instagram, fazendo lives com temas que te ajudem a empreender digitalmente melhor. Que a gente fala aqui de estratégias, a gente fala aqui de marketing digital, de vendas para aprimorar o teu negócio. Então, para quem está do início, é para que você alcance o status para que você alcance o faturamento, uma média de 5 mil reais, mais ou menos, 5K, né, que a gente chama. E para quem, de certa forma, já está empreendendo, é que você estruture e alavanque seu negócio para que, né, com certeza, aí você faça um escalonamento bem interessante do seu negócio, tá ok? Então aqui a gente discute muita estratégia. E a de hoje é quais os elementos indispensáveis para fazer a sua primeira venda no digital. Curiosamente, eu já empreendia antes de ter esse negócio aqui, antes de ser mentor, antes de trabalhar mais especificamente com o segmento de marketing digital. E eu me recordo muito bem que, para ser bem honesto, a primeira vez que eu lembro de ter vendido alguma coisa foi quando eu tinha 12 anos, faz muito tempo. E na verdade não tinha, na época, para ser bem sincero, não, acho que talvez SMS talvez tenha ali sido a rede social do momento, vamos colocar assim, que era a forma que a gente interagia com outras pessoas, né? E o porquê, né? Por que de eu lembrar disso, por que de eu citar isso? Quando eu fiz essa venda, trabalhar com meu pai vendia livros e nessa ocasião eu estava próximo de uma faculdade e ele percebeu que se era à noite mais ou menos, né, o horário que a gente fazia esse trabalho. Então ele percebeu que quando se a gente colocasse alguma coisa atrativa, poderia atrair o universitário para que realizasse a compra do livro. E aí ele pensou, vamos colocar aqui um churrasco, né, no intervalo ali, vamos vender o churrasco aqui e aí a galera aproveita e compra o livro. E dito e feito, funcionou. Então eu me recordo assim, isso com 12 anos. Foi o momento que eu, cara, realmente isso é compra e venda, isso é, né? Isso é esse processo bacana. Porém, eu achava que era muito fácil, porque eu não vi o processo. E no outro dia eu fui ver o processo de espetar carne, o processo de comprar carne, o processo de fazer o fogo. E eu fiquei, meu Deus, isso é muito difícil, é muito trabalho. E eu acabei me desgostando assim da área. Mas o que me vem muito à memória, pessoal, é a emoção da primeira venda, tá? Certa vez, nesse período, eu estava vendo um vídeo do Vitor Damasio, né, tá patrocinando aí, você deve ter visto. E ele coloca lá que a emoção de quem vendeu pela primeira vez e a emoção de quem fez um 7 em 7, por exemplo. Para quem não sabe, são 7 dígitos em uma semana. E ele compara as emoções. É curioso porque, falando em emoção, né, a proporção é muito maior da primeira venda do que aquele que já fatura milhões aí por semana, por exemplo. É curioso porque a primeira venda, ela gira a chave, ela de certa forma te batiza, né, no empreendedorismo digital, para ter um negócio digital. Por isso que ela é cercada de muita emoção. E falando aqui digitalmente, eu até na postagem do blog de sexta passada, você pode ir lá dar uma olhada, portocoach.com, nosso blog, e eu coloquei lá a estrutura da nossa primeira venda aqui do nosso negócio, né? E isso foi em 2017. Eu me recordo que essa minha primeira divulgação, eu optei por fazer pro bono. O que é pro bono? Atendimento gratuito. Então eu lembro que eu fiz uma postagem ali, eu já tinha 2 pessoas que eu fechei, então faltava fechar mais 3, né, pro bono. E na época eu não focava tanto em marketing digital, eu focava mais em coach, né, coach de carreira e tudo mais. Ao passo que eu consegui fechar mais 3 pessoas, e dessas 3, uma por alguma razão desistiu,
E ficaram duas das quais uma foi nossa cliente até ano passado e outra permanece com a gente, tá no Grupo Infinity até hoje. Então, esse foi o meu primeiro momento pro bono. E aí eu pensei, cara, beleza, comecei a gerar resultado, comecei aí a mostrar para as pessoas que eu atendia, que na época eu me via mais como coach, hoje tendo a me ver menos, até porque os nossos métodos a gente usa pouquíssimo ferramenta de coach, mas enfim, a estrutura, a modalidade até se assemelha um pouco. Mas eu lembro que quando eu comecei a mostrar que eu atendia tanto online quanto atendimento presencial, isso gratuito, só bônusão mesmo, começou a gerar ruídos, começou a gerar, opa, o Bruno está fazendo um negócio diferente aqui. Isso foi em setembro de 2017, para ser bem mais exato. 19 de setembro de 2017, foi exatamente o início, digamos assim. E aí me deu um estalo na cabeça, cara, eu vou fazer um curso online. Eu comecei a seguir na época o Jerônimo Temos, para quem é da área de coach, deve com certeza conhecer. E eu lembro que o cara, pô, adorei o estilo, adorei ali a energia. E eu vou fazer uma parada também. E aí eu fiz um curso chamado Para Ser. Na verdade, o curso de modo geral chamava-se Torne-se aquilo que você nasceu para ser. E de onde que eu tirei esse nome? Foi da minha cabeça? Não necessariamente. Foi de um filme que eu adorava, que eu adoro até hoje, né? Chamado Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Você deve com certeza ter visto aí. E é uma cena muito curiosa em que o rei ele tá com medo ali de ser rei. Olha que louco. Ele tá com medo ali de assumir porque a situação tá muito adversa. E eis que, enfim, no filme um elfo fala para ele: torne-se aquilo que você nasceu para ser. Ou seja, você nasceu para ser rei. E aquilo martelou na minha cabeça. Eu vou fazer um curso de autoconhecimento. Na época eu me abordava dessa forma. E eu lancei o curso Para Ser. E, obviamente, no início, isso foi meu primeiro lançamento. Eu criei uma expectativa muito grande. Eu lembro que eu fiz palestras em escolas, gratuitas, enfim, para adolescente. O foco era adolescente. E, enfim, vamos falar de faturamento. Quanto que eu faturei? Eu fechei 10 pessoas, 10 adolescentes, vamos dizer assim. Desses 10 adolescentes, um pagou. E eu lembro que eu cobrei R$ 10 dele. Desses R$ 10, ele pagou no boleto. Então caiu ali por volta de R$ 8,90, algo nesse sentido. Eu não lembro exatamente de cabeça. Eu não lembro o valor específico, mas eu lembro da emoção. E eu comecei, cara, é possível. Uma pessoa comprou, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei, cara, é isso mesmo. Porque eu já estava, enfim, vendo a maioria fazendo e tudo. E eu comecei a clicar em, poxa, eu quero também ter um curso online, eu quero também, de certa forma, ter, né, o que a gente conceitua na época era mais voltado para ensino híbrido, né, porque eu usava o Google Classroom, então eu tinha momentos que eu precisava alimentar. Hoje não, a gente já tem outra estrutura. Mas aquilo ali para mim foi um marco gigantesco, de verdade. Eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque caiu a chave e eu comecei a perceber que era possível viver do digital. Então, voltando aqui para o nosso tema, o que é indispensável para você fazer a sua primeira venda? Uma das coisas que eu destacaria, primeiramente, é você saber exatamente qual tipo de público que você quer atender. Lembra que eu falei do curso Para Ser em 2017? Eu já tinha traçado que eu queria atender adolescentes. Para quem não sabe, minha formação inicial é pedagogia, então eu era coordenador pedagógico, enfim, assessor, aquele negócio todo. Então eu tendia a me conectar mais com o adolescente. E aí foi que eu pensei, cara, eu vou ser específico. Então, o primeiro elemento que você precisa ter para realizar a tua primeira venda é ser o mais específico possível. Eu super entendo que no início isso gera uma confusão muito grande, porque a nossa tendência é querer vender muito, né? A nossa tendência é explodir logo de uma maneira muito louca, assim. Porém, né, por entender processos, é isso que a nossa mentoria faz, é isso que o programa Infinity faz também, de uma proporção um pouco maior, né? De certa forma nós percebemos que é muito interessante, muito pertinente você entender o processo.
é muito parecido com a educação, a nossa educação formal. Quando nós entramos em uma faculdade, vou pegar exemplo de faculdade, tá? Quando nós entramos numa faculdade, o nosso nível de relação com a estrutura, né, com a metodologia, com os conteúdos é um. Quando nós saímos é outro, totalmente diferente. Um exemplo, a primeira vez que você fez um artigo, que você produziu um artigo, com certeza deve ter gerado aquela ansiedade muito louca de entregar o melhor artigo do planeta, e enfim, quando te pedem o 20º artigo, você tende eu já sei fazer isso, eu tiro de letra. É para entregar amanhã, eu faço hoje à noite. Eu faço amanhã de manhã, acordo mais cedo. Porque você já tem experiência. É perigoso, tá? Mas você já tem essa experiência. Então, a gente traz esse exemplo também e se traduz para o empreendedorismo digital, para ter um negócio digital. No início, você tende a errar mesmo, isso é comum. Tá, eu ri bastante, enfim, tem outras histórias bem legais dos meus erros aí. A gente pode até fazer episódio de erros aí que eu acho interessante. Mas eu não me arrependo não, porque eu acredito que os erros me levaram até onde eu estou hoje e até onde eu e a nossa empresa nós queremos chegar. Eu vejo que são resultados, né? São somas ali e que te levam para esse caminho. E então assim, o primeiro conceito, o primeiro elemento indispensável chama-se definir muito bem qual é o seu público-alvo. Bruno, me dê exemplos de público-alvo. A gente pode tanto segmentar por gênero, masculino ou feminino. Né? Hoje, por exemplo, no perfil da empresa, a gente colocou uma postagem segmentada para mulheres, para empreendedoras. Né? Porque que a mentoria do Porto ela ajuda empreendedoras, né, digitais. E você pode também segmentar por idade, né? Tanto terceira idade, quanto 30, 35, 40, ou adolescentes, ou jovem, ou servidor público, ou concurseiro. Hoje eu estava conversando com um aluno nosso e ele montou uma copa muito legal. Bruno, eu vou segmentar para noivas. Eu achei muito bacana porque normalmente é um subnicho do subnicho, né? E a comunicação parece que está falando com você. Então, essa é a primeira sacada. Entende muito bem para quem realmente você quer vender. A sacada é que quando você comunicar a sua solução, quando você fazer o seu marketing, que transpareça que você está falando com aquela pessoa. É muito legal, pessoal. Porque assim, hoje, né, a nossa atenção é disputada por uma série de situações ali, uma série de coisas, muita coisa para a gente dar atenção. Tanto aqui no virtual, quanto no digital, quanto no presencial. Ou seja, o nosso item mais valioso, e aqui até recomendo um livro, né, do Samuel Pereira, o Atenção, né, o maior ativo do mundo, mais ou menos assim, um vermelhinho. Ele fala muito dessa sacada. E aqui vem digamos assim, um grande ensinamento em vendas, tá? Não existe venda sem atenção. Então, a primeira etapa da venda é você ser, digamos assim, perito, eu vou colocar esse nome, em chamar a atenção das pessoas. Só que aqui vem a grande sacada, e até é uma correção que eu fiz aqui no nosso marketing, que a gente está fazendo na galera do Infinity, na galera da mentoria do Porto. Quando nós pensamos em atenção, o que se traduz, o que se pensa? Em visibilidade, em audiência, aquele negócio todo. Isso é importante? Com certeza só para você ter uma ideia, em 2017 também, eu também criei o canal do YouTube, né, o nosso canal até hoje. Então, se você for olhar lá as primeiras postagens, tem vídeo meu assim com peruca, tem vídeo meu assim imitando, sei lá, um professor de La Casa de Papel. Cara, eram uns vídeos muito loucos. E hoje eu tendo a não fazer mais isso. Hoje o meu conteúdo ele está segmentado, ele está de certa forma padronizado, ele está personalizado. Por quê? Eu super entendo que se eu coloco uma peruca, né, vai chamar super a atenção de vocês. Super entendo isso. Mas em contrapartida, qual o público que eu vou atrair? Né? Então, assim, uma vez que eu entendo muito bem o público que eu desejo atrair, o meu conteúdo se faz o reflexo, né, do público que eu quero atrair, que eu pretendo atrair. Então, por isso que hoje eu tendo a não fazer mais essas coisas. No início, né, quando eu criei o canal,
eu achava que eu precisava ser igual os youtubers, assim, vou pegar o exemplo do Whindersson Nunes, por exemplo, vou ter que fazer palhaçada, fala galerinha, não sei o que, blá blá. E, cara, eu não tava à vontade. Eu lembro que eu fazia e até, enfim, fazia, mas não sei se era de qualidade ou não, mas eu confesso que eu não estava à vontade. Não era eu, não era o Bruno Porto ali. E depois que eu fui entender, né, esse processo de conteúdo, fui entender a importância de ser frequente, a importância de ter conteúdo mediano. E quando eu falo conteúdo mediano, não é que ele seja de péssima qualidade, mas é um conteúdo que eu cito que ele atrai um público específico, né? Para você que acompanha os nossos conteúdos, você sabe. Talvez um servidor público não ache interessante, talvez um concurseiro não ache interessante, talvez um pré-vestibulando não ache interessante, nada de errado nisso, tá? Mas a ideia é que eu quero atrair empreendedores digitais, eu quero atrair pessoas que vendem na internet, quero atrair pessoas que buscam aumentar seu faturamento, quero atrair pessoas que buscam melhorar seu engajamento, seu tráfego, enfim. Esse é o nosso público-alvo. Você consegue entender essa diferença entre, né, entre fazer vídeo que a massa quer ou fazer, de certa forma, um vídeo que é segmentado que faz bem para o seu negócio? Pode até ser que você não tenha tanta audiência assim, só que, pelo menos na nossa metodologia, nós acreditamos que a frequência média ela vai te levar a uma proporção muito grande daqui a algum tempo. Quando a gente fala daqui a algum tempo, são estratégias de médio e longo prazo. Tá? Então, aqui, só recapitulando, o que você precisa, os elementos indispensáveis para realizar a sua primeira venda. O primeiro deles é segmentar aí o seu público. E tem o segundo, que eu até dei um spoiler aqui. O segundo nada mais é do que a autoridade. Como assim, Bruno? O que é autoridade no digital? Autoridade no digital é quando você exerce uma certa influência, um certo nível de influência sobre o outro. Então, por exemplo, imagina que no trânsito ali faltou energia, né? Então, quem que é a autoridade máxima ali eventualmente? Eventualmente, o agente de trânsito, tá? Mas esse agente de trânsito, ele talvez não exerça uma autoridade em outro local, né? Depende do contexto também. Então, assim, como é que você, de certa forma, começa a gerar autoridade sendo que você está do zero? Aqui vem dois grandes detalhes. O primeiro, talvez muitas das pessoas, né, que eu conheço, elas migram, né, elas fazem transição de carreira quando elas optam por empreender digitalmente. No início fica mesclado ali, né, e depois ela faz a migração total. Foi o que eu fiz. Eu era servidor público durante 8 anos e eu comecei, né, fazendo os dois até que eu cheguei a um ponto que, opa, agora dá para viver 100% digital. Foi exatamente esse caminho que eu percorri. Então muita gente também percorre e nada de errado com isso, tá? Mas assim, a tua autoridade por exemplo, no meu caso, a minha autoridade como servidor público não servia de nada na autoridade digital. Então eu tive que começar, eu tive que ser um faixa branca no digital. Essa é a primeira sacada que você precisa lembrar. Que quando você começa a empreender digitalmente, você é um nível 1 ali da fase, se a gente fosse traduzir para um videogame, nível 1 mesmo, tá? E é legal assim anular o ego, entender que é um processo, entender que é uma coisa nova para você. Porque se é novo para você, é novo para o público também. O público ele tende a não, poxa, como assim? Ele não era dessa forma, agora está falando. Então entenda esse processo, tá? E a segunda sacada é o seguinte: uma vez que você vai realizar a sua primeira venda, é importante você primeiro mostrar resultado. Mas Bruno, como é que eu mostro resultado ali se eu não vendi nada? No nosso caso, o nosso caminho, a nossa estratégia foi realizar pro bono, né? Mas assim, eu confesso que eu não experimentei ofertar logo de cara. Eu fui direto ali no pro bono porque eu entendi que seria o melhor caminho. Um dos gatilhos que eu particularmente gosto muito e que a gente dispara até que meio que com naturalidade ou da integridade. Então eu lembro que quando eu realizei, né, um dos meus primeiros atendimentos, eu falei, cara, eu acho que eu não estou preparado ainda para cobrar, então eu vou gratuito, vou mostrar, vou me testar também e depois eu penso em cobrar. Então
Nesse caso foi a estratégia que de certa forma gerou um boom muito grande, tá? Gerou aí é, uma, uma, uma rotatividade de clientes depois de algum tempo. Cheguei a ter agenda cheia e fiquei muito feliz por ter agenda cheia, mas depois senti aí os sintomas da agenda cheia, isso aí a gente até pode falar em outro episódio, né, de o porquê que você não deve ter uma agenda cheia ou os perigos, né, de ter agenda cheia, na verdade, enfim, né, eu achava que era legal e até é, né, financeiramente até é, mas tem outros aí, outros porém que a gente pode falar em outro episódio. Então assim, definir o público-alvo, autoridade, e aqui vem o terceiro ponto. O que você está vendendo é importante que você antes analise que você tenha algum comparável no mercado. O que é comparável, pessoal? Normalmente, quando nós lançamos um produto ou um serviço, é muito comum que já tenha alguém ofertando aquele produto e serviço. Se já tem, é interessante você definir e pensar em, de certa forma, relacionar, de certa forma, equiparar. Por quê? Na cabeça do seu cliente já existe o equiparável, já tem algum comparativo ali. Então, caso você, de certa forma, divulgue sua solução de uma maneira de um valor mais alto, ele vai comparar. E ele vai começar a pensar, pô, esse cara não atendeu ninguém, esse cara não tem resultado, esse cara está começando hoje, ele já está me cobrando X valor. Então, a estratégia que, de certa forma, se viesse aqui não vou lembrar agora o nome, mas assim, enfim, se a gente tivesse no filme MIB, né, e tivesse aquele, enfim, acho que é uma caneta, vou chamar caneta por falta de nome mesmo, que eu não vou lembrar agora. Então, se de certa forma aparecesse aquela canetinha no MIB aqui, eu, sei lá, esquecesse tudo, eu tenderia a fazer um produto mais em conta. Quando nós falamos de escada de produtos e serviços, é o que nós chamamos de esteira de produtos, esteira de serviços, né? Ou escada, enfim. Então eu tenderia a ofertar alguma coisa mais em conta. Bruno, o que é mais em conta? Aqui é muito interessante, tá, pessoal? Porque preço, né? Porque de certa forma, quando nós falamos de preço, é algo muito subjetivo. Para algumas pessoas, R$ 50 é muito caro. Para outras pessoas, R$ 50 é muito barato. Então percebe, depende muito né, do ponto de vista da pessoa, depende muito se tem um comparável ali ou não. Então assim, o que eu quero chamar a atenção para realizar a sua primeira venda? Ofertar um serviço em que você, eu vou até dar exemplos aqui, você pode ofertar desafios, você pode desafios de curta duração, 21 dias, 7, enfim. Você também pode ofertar e-book, você também pode ofertar uma mini workshop, uma mini videoaula, enfim, em que ela gere um valor, digamos assim, simbólico, em que gere um valor que você comece, muito parecido com o meu 8,90 lá de 2017. Quando caiu aqueles 8,90 eu fiquei super feliz. Então é interessante você ver, você literalmente ver ali, enfim, o boleto pago, a grana entrando, o depósito, a diferença e tudo. Porque aquilo de verdade transforma o teu mindset, te coloca no jogo dos negócios digitais e você, por ser um empreendedor nato, o que você quer depois que você vende? Você quer ampliar, você quer vender mais, você quer faturar mais. Então a sacada é pensar em alguma estratégia que você possa. E assim, pessoal, não é entregar pouco, não, tá? Não é entregar algo de qualquer qualidade. Eu vejo que você precisa sempre dar o seu melhor, independente do produto ou serviço. Isso é algo que eu levo muito, né, comigo e é algo que a gente ensina muito para a galera. Normalmente quando os alunos chegam aqui eles já querem acelerar muito, já querem para ontem o resultado. E uma das coisas que eu faço avaliação é da tua autoridade. Será que a tua autoridade ela tá no nível que você acha que, né, que está? E aí a gente faz meio que o exercício para ele se olhar no espelho, literalmente, para ele ver ali os pontos que ele precisa melhorar. Geralmente são pessoas que têm alguns, modelam alguém, né? Modelam alguém dentro da sua área. Então eu faço ela pensar, o que você tem,
que você não tem que o teu, né, que quem você está modelando tem. E aí ela começa a perceber que falta talvez conteúdo com frequência, talvez falte aprender a impulsionar publicações, talvez falte uma imagem de qualidade melhor, talvez falte fazer vídeos, talvez falte criar um podcast, talvez falte ter uma rotatividade maior de clientes, que é o gatilho da prova social, gerar mais resultados, transformação, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode também fazer um novo episódio. Então, assim, para realizar a sua venda, recapitulando, seleciona o público. Segundo, trabalha muito bem a autoridade, sempre lembrando que no início talvez sua autoridade esteja bem no zero ou zero e nada de errado com isso. Entenda isso, anule o seu ego e, né, parte para cima para aumentar a tua autoridade. E terceiro, crie estratégias de ofertas em que você possa, de certa forma, ofertar a tua solução de uma maneira que você possa ganhar mercado. Tá? E aí o que a gente conceitua, né, de oferta irresistível. Valores simbólicos ou valores ali em que você perceba que a estratégia é você ganhar mercado, né? Nem tanto o ganho financeiro, ganhar mercado, ganhar oportunidade de gerar resultado, tá? Principalmente para quem vende serviço. Tá? Para quem vende serviço, para quem de certa forma usa o gatilho da reciprocidade, né, do comprometimento, que é o que eu uso também, ou seja, a mentoria do Porto ou Infinity, eles não funcionam se você não se comprometer. Não adianta nada você remunerar ali a mentoria, pagar ali o Infinity, sendo que você não faz as atividades, sendo que você não estuda em grupo, sendo que você não... lá na mentoria eu indico alguns vídeos de plays do mercado, nosso grupo do Facebook, é um grupo de estudos. Então, se você não faz essas coisas, seu negócio tende a não evoluir. E é algo que eu cito muito, assim, a sua mente é reflexo da sua empresa. E a sua empresa é reflexo da sua mente. É um joguinho bem legal, mas para você entender que uma vez que você investe em aprendizado, a tua empresa muda, o teu negócio muda, o teu bolso muda, né? A tua relação com o cliente muda também, tá? É muito louco porque no empreendedorismo, no digital, funciona diferente como se fosse na escola ou na faculdade. Na escola ou na faculdade, vou dar o meu exemplo, tá? Eu não gostava de química, mas de jeito nenhum. Química pra mim era, sei lá, não dava, não conectava, não gostava. Então, tanto no ensino médio, ali, de modo geral, eu era meio que obrigado a estudar química. Então, aqui em um negócio digital é diferente. Você, de certa forma, eu vou ser bem sincero, vai ter momentos que é legal você aprender coisas que talvez você não queira. Vou citar o meu exemplo. Às vezes eu tive que ter algumas aulas de contabilidade, ter umas aulas de gestão financeira, que eu talvez não entenderia aí, mas eu vou porque faz bem para o meu negócio. Porque além, né, de ser o expert aqui da empresa, eu sou o CEO, né? Eu sou o cara ali que decide se é sim, se é não, se contrata, se demite, se o que paga, o que não paga, se investe ou não investe. Então eu percebi a necessidade de aprender alguma coisa sobre isso. E atualmente eu estou aprendendo muito sobre meditação. Inclusive daqui a pouco eu tenho a minha aula de meditação. É algo que eu estou fazendo, é novo para mim, né? Eu já queria há muito tempo. E o porquê que eu optei, né, por ter esses momentos ali de meditação. Porque às vezes eu vejo que quando nós lidamos com negócios, algo que eu falo muito, a gente não controla o mercado. A gente não tem controle sobre a movimentação do mercado. Um exemplo que está acontecendo agora, né, com toda a situação aí que nós estamos vivendo. Então a gente não tem controle. E uma vez que a gente não tem controle, nós precisamos focar naquilo que eu tenho controle. E o que é que eu tenho controle, Bruno? Eu tenho controle das minhas ações, em teoria. Eu tenho controle de, por exemplo, tirar 1 hora do meu dia, de acordar um pouco mais cedo ou dormir um pouco mais tarde para ver um vídeo no YouTube que me ensine sobre estratégias digitais, sobre marca digital, sobre alguma coisa segmentada, sobre como falar em público, como vender, como criar um texto persuasivo. Isso está no meu controle, tá? Então é muito curioso porque quando nós percebemos isso, é diferente da escola. Né? É diferente, por exemplo, hoje eu tendo a não, eu nem olho que eu tenho de química, e embora eu super reconheça a importância, viu? Eu super reconheço aí
a relevância para a nossa sociedade, mas é um conteúdo que não chama minha atenção, é um conteúdo que, pelo menos por enquanto, tá? Não sei se alguém, sei lá, vai fazer aí, vai que a gente mentora alguém de química, né? Vai que a gente mentora alguém aí desse nicho, aí com certeza vai chamar minha atenção. Ou um curso online de química, enfim, não sei. Então, usa isso a teu favor, usa esse benefício de se autodesenvolver, de se autodesenvolver ao teu favor, que é, de certa forma, você hoje consegue selecionar aí o que você gosta de estudar. Aqui só para fechar esse nosso episódio, falando em estudos, é muito importante que você priorize o que você está estudando, tá? Eu super sei que hoje, né, enfim, não é só hoje, tá, pessoal, mas assim, desde quando, de certa forma, a internet surgiu, ela veio para democratizar o conhecimento. Antes, para eu aprender, de certa forma, partitura, eu aprenderia com quem? Com um professor de música. Né? E era uma coisa difícil. Eu lembro que na minha adolescência eu aprendi partitura numa escola de música, para você ter uma ideia. Então eu lembro que eu fazia um sacrifício muito louco, assim. Eu fiz violão clássico. Então eu lembro que eu levava meu violão clássico num ônibus e voltava, era muito louco, assim, porque queria aprender teoria musical. E aí eu fiz violão clássico, fiz aí o popular, enfim, fiz uma série de situações. Hoje, quando eu percebo, quando eu olho os vídeos no YouTube, eu fico, caramba, hoje dá para aprender teoria musical aqui em casa. É só ligar aqui, colocar um canal do YouTube, você aprende a ler partitura. Então veja como o conteúdo ele está democrático, né? Ele está para massa, digamos assim. Dessa forma, priorize quais são as habilidades que você precisa desenvolver. Tá? Como eu falei para vocês, eu tive momentos que eu precisei focar mais em contabilidade. Eu tive momentos que eu precisei focar mais em gestão financeira da empresa, enfim. Hoje eu tenho necessidade de focar mais em mim. Então, por exemplo, eu estou focando tanto na mente, né, que é a meditação, o método que eu estou fazendo, e tanto no meu físico, né, em treinamentos, como uma personal e tudo. Mas percebe que são prioridades? Eu, de verdade, queria fazer lá atrás. Só que eu pensei, cara, ainda não é minha prioridade. Isso ainda pode segurar um pouquinho. E por que, que eu estou investindo na minha mente e por que, que eu estou investindo no físico agora? Porque eu estou investindo a longo prazo. Não é que, de certa forma, eu acho que eu estou fora de forma, nada disso. Mas, e lógico, a gente tem sempre, né, alguma coisa a melhorar. Mas eu estou pensando a longo prazo. Eu estou pensando que talvez na minha terceira idade eu não queira ter, de certa forma, eventuais dores que talvez a maioria tenha, né, nessa faixa etária. Então eu já quero começar a trabalhar agora. Então, olha que interessante. E é legal você traduzir esse pensamento para o teu negócio. Toda vez que você pensar em vender, toda vez que você pensar na tua primeira venda, digamos assim, pensa também na tua 10ª venda. Pensa também na tua, sei lá, 30ª venda, na venda de número 100, na 100ª e tudo. Porque é legal você ter planejamentos a médio e longo prazo. É muito comum pessoas começarem o negócio e depois de um tempo desistirem. É muito comum as pessoas, de certa forma, nas primeiras tentativas que não gerou o resultado esperado, tenderem a desistir. E algo que eu falo muito, assim, normalmente para você ter um negócio a longo prazo é fundamental que esse negócio seja o teu propósito de vida. E foi isso que eu alinhei, né, na minha mente há muito tempo. O meu negócio e o meu propósito de vida. Então eu não sou movido somente ao financeiro. Eu não sou movido somente ali ao ego, enfim, a vaidade de trabalhar. Não necessariamente nisso. Mas o meu foco também é ajudar o maior número de pessoas a empreenderem melhor digitalmente. Compartilhar o que eu venho aprendendo, compartilhar as experiências, compartilhar meus erros. Então é tão curioso que certa vez estava conversando com a minha esposa e eu não lembro exatamente como a gente chegou nessa conversa. Mas assim, sei lá, você deve ter feito essa pergunta aí. Sei lá, se você, sei lá, ganhasse na Mega, ganhasse na loteria, será que você pararia de trabalhar? O que você faria, né? E, enfim, cada um deu sua resposta e eu fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei, cara, de verdade eu não pararia. De verdade eu iria manter o que eu estou fazendo hoje. É porque eu
falo disso, eu tendo, de certa forma, minha mente ela não para de falar disso, ela não para de pensar nisso. Às vezes eu nem preciso ter ideia de negócio e eu tô lá tendo ideia de negócio. Então hoje, quando eu tenho essas ideias, hoje, né, eu não preciso de certa forma, e aí eu vou lá e compartilho com um dos alunos, e eu segmento para ele, né? Olha, fulano, o que você acha de fazer isso, isso, isso? E é algo que é muito forte em mim. Né? Então, assim, eu tendo a não desligar no final de semana. Eu tendo a não desligar, assim, no feriado. É algo que eu faço que me dá, né, que me motiva, que dá prazer. Dessa forma, pensa aí, né, se o teu negócio ele alinha, né? Eu vejo que é interessante você eu vou usar essa palavra por falta de outra aqui na minha mente, mas é interessante você ser um obstinado, né? Obstinado, ou seja, ser fixo ali nas suas ideias, no seu hobby. É tão curioso que em algumas ocasiões, quando eu estou ali em tempos de hobby, vou colocar assim, não é para eu trabalhar, é tempo de hobby, é o tempo para, enfim, ficar com meu filho, curtir a família. A minha tendência, por exemplo, quando eu vou para o Netflix, é procurar documentários de negócios, é procurar como que a mente funciona no momento da venda. Isso é tão poderoso em mim que eu depois eu fico, cara, não era pra eu estar vendo isso. Eu me sinto culpado. Pô, meu momento de hobby. Tem que ver alguma coisa. Só que, cara, eu vou muito, né? Eu desejo muito estar ali. Então, tem alguns podcasts que eu ouço, assim, quase que diariamente. E agora eu comprei um outro fone, então, né? Tem Bluetooth, então eu consigo ter liberdade ali com as mãos. E meu filho já não demanda tanto colo. E aí eu tenho percebido isso em mim, que eu fico ali obstinadamente no conteúdo. Então, qual é o conteúdo que você fica que você é obstinado? Então, isso é um sinal de que você tem uma característica para vender aí no digital e com certeza vai te ajudar a fazer a sua primeira venda, ok? Então, pessoal, só fazendo o último review aqui, última revisão. O que você precisa? Elemento indispensável para vender no digital. Primeira coisa, segmentar o seu público. Segundo, entender o seu nível de autoridade. Talvez ele não esteja tão alto assim, talvez esteja do 0 ou no 1 ou 2, vamos colocar ali nessa taxa. Nada de errado com isso, mas seja honesto consigo mesmo. Então, o terceiro elemento ali, entre parênteses, anule seu ego. Tá? É importante você entender que nesse início você, de certa forma, é uma faixa branca, é um nível 1, é a fase 1 do jogo, e você vai aprender. Tá? Olha que louco se a gente fosse traduzir para jogos ali. Normalmente, né, pelo menos na minha época, hoje tem tutorial, tudo, mas na minha época a gente não tinha tanto recurso de tutorial. A gente ia ou para uma revista ou a gente fazia algo que é muito legal, que perguntar do colega que já jogou aquele jogo. E aí, fulano, como é que passa dessa fase? O que eu tenho que fazer? Normalmente a gente fazia isso. Eu fazia muito com meus amigos, né? Pegava o telefone fixo ali e ficava, fulano, o que eu tenho que fazer aqui? Porque ele já jogou. E eu, pô, aperreava muito meus amigos. O que tem que fazer aqui? E vice-versa. Quando eu jogava, eles me aperreavam também. Então, isso se traduz para o negócio digital. Tá? Uma vez que você não sabe o que fazer, recorra a um amigo, recorra aqui aos nossos conteúdos gratuitos, recorra a alguns players do mercado que estão aí também com conteúdos ótimos. Recorra a uma mentoria, recorra a um acompanhamento, você vai ver que você vai chegar muito mais rápido onde você quer e de uma maneira qualificada, tá? E para fechar, a estratégia de venda, qual a estratégia de venda que é legal para realizar o seu primeiro número ali no carrinho? Faça uma oferta no estilo oferta irresistível, né? Que são produtos, digamos assim, não vou falar barato, mas são produtos de baixo valor, tá? E uma vez que você estrutura isso, você começa a gerar, né, audiência, você começa a gerar clientes, você começa a gerar resultados. E é essa etapa que, de certa forma, você precisa de verdade ser batizado. Aqui, por mais que eu fale o que é fazer a primeira venda, por mais que eu cite o meu exemplo, por mais que eu cite o exemplo dos nossos alunos, mas você só vai saber de fato o que é quando você literalmente fazer a sua primeira venda no digital. Você vai ver que eu confesso, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria printado, eu teria guardado o e-mail, enfim. Eu não sei se tem, deve estar na minha caixa de e-mail ali, o boleto, enfim.
Mas com a cabeça que eu tenho hoje, a minha recomendação, se você está aí na busca, né, da venda digital, da primeira venda, realizou a primeira venda, cara, guarda ali na tua sala de troféus, guarda ali aquele momento que futuramente vai fazer um grande sentido para você. É o marco zero, né, o início de uma nova vida. Eu vejo assim, uma primeira venda é o início de uma nova vida para o empreendedor digital. É quando você percebe que, cara, isso dá certo. Isso aqui, por mais, no meu caso foi 8,90. Então quando entrou aquele 8,90 ali na conta, eu fiquei, cara, isso dá certo. É isso que eu quero para o resto da minha vida, digamos assim. Ok? Então que você tenha também essa energia, que você tenha também, que você sinta essa energia, né? Que você busque essa energia, que de certa forma ela seja aí a tua meta, a tua grande meta, porque com certeza ela vai fazer sentido para o teu negócio inteiro, tá bom? Então, esse foi o episódio de hoje do Porto 2107, episódio 6. Fica aqui também aberto caso você queira dar sugestões de temas aqui para o próximo episódio. Lembrando que é toda quinta-feira, às 21h07, eu paro aqui e converso com a nossa audiência sobre temas que te ajudam a faturar mais, que te ajudam a empreender melhor e que te ajudam a entender esse mundo que talvez seja novo para muitas pessoas, que é o de negócios digitais, tá bom? Então, muito obrigado. Lembrando, pessoal, segunda-feira, tá? Grava aí. Segunda-feira, segura aí, segunda-feira nós vamos anunciar aqui uma ação inédita, tá? Uma ação que nós vemos preparando aí há muito tempo e chegou a hora de lançar. Então fica ligado aí tanto aqui na minha rede social, a rede social da empresa. É uma oportunidade para quem de certa forma quer aprender mais sobre empreender digitalmente. Eu aconselho, a minha recomendação é que para quem está pensando em empreender, para quem está de certa forma ali, não sabe se vai, se não vai, para quem está perdido digitalmente no empreendedorismo digital, que você fique atento aqui segunda-feira, porque vai ser uma ação bem legal que nós preparamos com muito carinho para todos vocês, ok? E aqui é interessante, toda vez que a gente começa alguma coisa, a nossa tendência é não parar. Tá? Então eu já tive esse momento de, cara, eu vou postar todo dia. Então eu comecei e não parei. Isso já tem, sei lá, quase uns 2, 3 anos aí. Vídeo, eu vou fazer vídeo todo dia, não vou parar. Então tá aí, os vídeos estão aí até hoje, não para. E eu vou, sei lá, vou fazer live toda quinta-feira, 21h07. Então tá aí, né? A gente tá caminhando pro sexto episódio. Ano passado era 22h07. Hoje, pô, meu filho, enfim, agora me deixa essa liberdade aqui para falar. E agora a gente colocou para 21h07, ok? Então fica ligado aí, na segunda-feira tem uma ação bem legal para vocês. E lembrando, a gente lançou domingo o nosso e-book aí sobre 10 ofertas, tá? 10 modelos de ofertas poderosas para aplicar no seu negócio digital. Para você que está vendo aqui no YouTube, vai aqui embaixo, tá? E tem um link aí, você consegue acessar o seu 100% gratuito e na hora já, tá? Você clicou, já recebe aí. E aplica no teu negócio, tá? Suas estratégias são bem legais, tudo bem? Pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo episódio do Porto 2107. Um abraço e bom descanso. Tchau, tchau.